Graça e paz, meus irmãos, amados pastores, estou aqui incumbido de trazer hoje a mensagem, a reflexão no meio dos senhores. E quero de antemão trazer algo que está me incomodando bastante. Mas é lógico, tudo evidentemente pautado e respaldado na palavra de Deus. Por isso, eu quero pedir que os amados possam abrir sua Bíblia, ou pelo menos conferir, no texto de Salmo 119, 86, que diz o seguinte: todos os teus mandamentos são verdade, ou verdadeiro. Com mentiras me persegue, ajude-me. Meus amados, ontem eu estava indo ao Recife e ao ir lá eu comecei a ouvir algumas conversas de fundo, e dentre delas é que Recife estava numa movimentação só, dentro da questão política, que não é isso que eu quero falar, de todos os lados, e algumas coisas acontecendo esporadicamente em alguma cidade, em alguma localidade. Talvez então porque estavam festejando a maldade. Este vídeo eu quero pautar na palavra dizendo assim: pelas falas nós somos presos, ou prisão pelas falas. Amado, antigamente a ciência ou qualquer outro instrumento de medição media as coisas pela verdade. Você dizia uma coisa, alguém dizia uma outra coisa, e aí a gente ia verificar, prevalecia aquela que era a verdade. Hoje mais não. Hoje prevalece a mentira. Claro que eu não estou aqui indo de encontro à determinação de governo. Não. Nem o que a gente chama de decreto, indo contra, não. Mas o que a história traz para que essas coisas venham a ser verdadeiras. Primeiro, estão atacando as nossas igrejas de forma sutil e sempre. Há um ditado que diz o seguinte: olha, você nunca deixe que o camelo ponha uma pata dentro da sua tenda, porque ele vai colocar a pata, depois vai colocar o focinho, depois vai colocar outra pata, e daqui a pouco ele está lá dentro e você fora. Isso no deserto, no frio de 60 graus. Nós, cristãos, pastores principalmente, dormimos bastante nessa questão. Por quê? Porque as coisas veio acontecendo sorrateiramente e nunca abrimos a boca para nada. Aquela ideia de que o homem santo, ele não pode reclamar. Claro, eu não posso reclamar com Deus, mas com os homens sim, eu posso. E resultado, hoje a gente se depara com um decreto, que é o começo de muitos outros, que diz que a igreja vai ter que fiscalizar as pessoas que vão à igreja louvar e engrandecer o nome do Senhor. Meu Deus do céu, a nossa organização já é por demais forte em cima das coisas, e agora a gente tem que estar ali pedindo passaporte vacinal para que as pessoas venham para o culto. O que é isso? Perseguição mesmo. Perseguição. Já mandaram a gente parar, paramos, já mandaram a gente fazer o lockdown, fizemos, e todas as coisas. E agora, como não tem mais o que inventar, vem isso aí. Agora, por que eu digo que eu estou pautando isso aqui como prisão pelas falas? Porque a gente também não pode mais falar. E aí muitos se aproveitam disso para ficar no seu bem-estar, que não é bem-estar, porque eu não estou bem e a maioria não estão bem com certo comportamento que vem vindo nessa sociedade cruel, mal e vil. A palavra de Deus diz aqui: todos os teus mandamentos são verdade, claro, mas com mentira me perseguem, ajude-me. Meus irmãos, por que eu escolhi esse texto? Por que eu escolhi esse tema? É porque a gente sequer saiu na rua, ou vai sair na rua, espera em Deus que alguém faça,
para contestar uma coisa que, na verdade, não atinge a igreja, porque os supermercados estão lotados, os ônibus estão entupidos. Eu estou viajando de ônibus e posso dizer isso. Os cinemas que voltaram tem fila, os pontos de ônibus lotados, os aviões lotados, e a gente não viu uma coisa dessa aqui. Então eu queria, nesse tão pouco tempo, porque esse é um assunto tão forte que pararíamos 1 hora, 2 horas, mas nesse tão pouco tempo eu queria ver se aparecia alguém, pelo menos para dizer que a gente está vivo. Ah, pastor, mas aqui não é, pastor, o lugar de falar essas coisas, não. É por isso que a gente está passando por isso, porque calamos por muito tempo. E eu quero vos dizer o seguinte: começa justamente por essas coisas. Aliás, já começou há muito tempo. E a gente não vê uma resposta. Eu não estou mandando ninguém quebrar nada, eu não estou pedindo que ninguém vá dizer que o governo está errado, que é etc e tal. Mas eu estou querendo, eu gostaria que o nosso povo, o povo cristão, pudesse mostrar a sua indignação pelos que estão fazendo conosco. Porque depois que estivermos amarrados, depois que estivermos acorrentados, depois que estivermos presos e muitas vezes apanhando ou morrendo, não adianta falar mais, porque muitas vidas foram embora. É necessário que possamos nos reunir e sair pelas ruas, como aconteceu no século XVI, o maior massacre já existente enquanto cristão. Sairmos pela rua, calado mesmo, sem falar nada, para mostrar a nossa indignação. Isso não é ser contra Deus, isso não é falar coisa contra Deus. Muitos vão me... eu venho falando isso há muito tempo, muitos vão me execrar por conta disso, vão dizer que eu sou político e eu não sou. Mas a gente está faltando dar o grito de liberdade, a gente está faltando pelo menos dizer assim: eu não concordo com isso. O que é que a igreja faz de mal? Então a igreja não pode mais trazer as pessoas para o seu íntimo para falar de Jesus, mas o cinema pode, o teatro pode, o campo de futebol pode. Ontem eu assisti o campo do jogo do Palmeiras, inclusive estava, que é o time que eu torço, estava lá em Minas Gerais, lotado. E a igreja passando por esse perrengue. Então, as lideranças da igreja, seja ela daqui, de Recife, de São Paulo, seja ela de Carpina, Limoeiro, Nazaré da Mata, elas precisam repudiar esse tipo de pensamento. Porque daqui a pouco não terá mais igreja. Que Deus abençoe.